Meus irmãos e minhas irmãs, nesta liturgia de hoje, nós somos convidados a refletir sobre a nossa lentidão em acreditar e também a respeito da dureza do nosso coração. E aqui nós podemos lembrar de um trecho onde Jesus, no Evangelho de Lucas, justamente no caminho com os dois discípulos que iam para Emaús, ele vai dizer: como sois lentos em entender e acreditar em tudo aquilo que o Senhor havia anunciado. Nós somos expressados neste versículo. A realidade também que a liturgia de hoje quer expressar, nós podemos encontrar o resumo dela neste versículo. E esta é a pergunta que devemos fazer a cada um de nós. Por que nós somos tão lentos para crer? Por que nós somos tão devagar para acreditar? Vejamos aqui o itinerário, que este parece um evangelho que quer apenas relatar uma sucessão de acontecimentos, mas na verdade ele nos provoca. Vieram testemunhas anunciar a ressurreição de Jesus. Ele foi gradativamente anunciando esta ressurreição. E esta fala destas pessoas vinham de encontro com aquilo que Jesus havia anunciado antes da sua morte. Mas os discípulos não acreditaram. Foram lentos para acreditar. E aqui, nesta categoria daqueles que são devagar para acreditar, nós podemos dividi-la em duas categorias. A primeira é aquele que ainda tem uma fé vacilante, que tem dificuldade para enxergar, que deixa que as situações da vida, que deixa que o cotidiano e as provas, elas vão tirando dele a capacidade de crer, a capacidade de acreditar, de entender. O que mais nós esperamos da parte de Deus? O morto voltou à vida. Ele ressuscitou. E aqui nós sabemos que a ressurreição faz com que ele entre numa realidade diferente, numa esfera diferente. O que mais nós queremos de prova? O que Deus precisa fazer a mais para que acreditemos nele? Para que acreditemos na ressurreição e para que busquemos viver uma vida conforme aquilo que cremos e acreditamos. Podemos lembrar ainda daquilo que Jesus vai dizer aos discípulos na barca. Por que sois tão medrosos e lentos para crer? Vejamos que uma acontece antes de acontecer tudo, e a outra depois da morte e ressurreição de Jesus, e os discípulos ainda estavam na mesma toada, no mesmo barco. E esta também é muitas vezes a nossa realidade aqui hoje, na verdade, isso é uma partilha. Por que nós somos tão devagar? Por que nós somos tão melindrosos? E caminhamos tão devagar? Quais são as situações? Quais são os medos que nos impedem de dar estes passos? E de responder com generosidade o mandato que Jesus dá no final deste evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai
o Evangelho a toda a criatura. É importante que percebamos então que a nossa lentidão, que a nossa vagareza, ou então a nossa confiança naquilo que não deve receber a nossa confiança, prejudica não só a nós. Quando não cremos na ressurreição, quando não cremos na presença de Deus conosco, dificilmente sairemos para anunciar o Evangelho a toda a criatura de forma eficaz. Podemos até sair e falar de uma teoria, mas não estamos falando de uma vivência. Quando nós somos lentos para responder, não só nós, mas muitos outros saem no prejuízo. Muitos outros saem prejudicados. Agora nós temos a outra categoria daqueles que têm dificuldade para crer. A primeira é aquele que não consegue entender e ver nos sinais dos tempos, ver no cotidiano da vida a presença e os sinais de Deus. O outro é aquele que não quer ver. E isso nós vemos na primeira leitura de hoje. É aquele que não quer ver. Vejamos que os mestres, os chefes, os anciões, os escribas, eles não negaram o milagre que Pedro e João realizou. Eles não disseram, é uma fraude. Não. Eles mesmos vão dizer, o que vamos fazer agora? Nós estamos diante de um milagre claríssimo, ou seja, não temos como objetar, não temos como dizer que não é. E diante de um sinal assim, qual que deveria ser a postura? A fé? O posicionamento deles deveria ser acreditar. E o que eles fazem? Pensam, tramam para abafar este milagre. Justamente porque não querem crer em Jesus. Porque se crerem em Jesus, eles perderiam todos os privilégios. Perderiam tudo aquilo que eles haviam construído até aquele dia. Como eles poderiam dizer, não, de fato este é filho de Deus, se até agora eles haviam perseguido Jesus? Eles haviam perseguido até o extremo de levá-lo à morte, como um agitador, como alguém que distorcia a palavra de Deus. E agora eles teriam que dizer, não, este homem é filho de Deus. É claro que não. E eles não querem. Preferem fazer a tua vontade. Preferem seguir os teus caprichos. Preferem seguir conforme aquilo que eles haviam construído para si, do que acreditar, do que ter fé. Batem na tecla de que estão corretos. Quantas vezes nós não agimos assim? Até compreendemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que é Ele quem pode dar aquilo que precisamos, mas insistimos em seguir para o outro caminho. Insistimos em fazer do nosso jeito. Insistimos em fazer do jeito que eu quero. Não, vou seguir a minha vontade. Não preciso de Deus. Não preciso da sua ação.
E não é que nem a pessoa não acredita que ela é capaz de realizar. Mas aquilo que ela vai realizar vai contrariar aquilo que ela quer. Por isso, obstina-se em não querer acreditar. Em tramar para ofuscar, em fingir que não é com ele, em fingir que não está ouvindo, que não sabe o que é que está acontecendo. E hoje, o Senhor, assim como Ele vai repreender os discípulos pela falta de fé, que é a primeira categoria, e a dureza de coração, que é a segunda categoria. O Senhor vai repreender-nos. Assim também Ele faz conosco. E é interessante que muitas vezes nós queremos fazer como estes homens. Olha, nós vemos o oposto da postura deles no discurso de Pedro e João. Analisem, o que é melhor? Realizar a vontade de Deus ou a vontade dos homens? E muitas vezes nós optamos em fazer a vontade dos homens. A nossa vontade. A vontade daqueles que estão à nossa volta. Um exemplo, já reparou que às vezes nós temos uma moção de Deus, um mover de Deus para realizarmos algo bom. Sentimos-nos empolgados para realizar este algo bom. Começamos a realizar este algo, com alguns temores, mas vamos. Se nós encontrarmos um obstáculo no caminho, o que é que vamos fazer? Deixar de fazer aquilo que é bom. Nós não vamos fazer mais aquilo que é bom. Ah, porque me acusaram, ah, porque falaram de mim, ah, porque não aceitaram aquilo que eu queria fazer, ah, porque me interpretaram mal, ah, porque isso, ah, porque aquilo. E nós obstinamos no erro e não buscamos realizar a vontade de Deus e fazer aquilo que é bom. Aí, diante de uma situação assim, é importante que nós nos perguntemos: será que eu estou de fato querendo realizar a vontade de Deus ou a minha? Será que eu não imprimi em Deus a minha vontade? Será que eu não estou atribuindo a Deus aquilo que é meu? E por ser meu, não tem força o suficiente para que se concretize. Então nós precisamos parar de dar desculpas. Precisamos todos nós, eu estou falando de mim também. Precisamos parar de dar desculpas para não realizar aquilo que nos cabe. Para não acreditar na presença de Deus em nossas vidas. Para não acreditar na ressurreição do Cristo. Precisamos parar. Porque senão vamos ser como cachorros correndo atrás do rabo, até o fim da nossa vida. Correndo atrás do próprio rabo, andando em círculos. Vamos fechar os nossos olhos então, neste momento, e pedir a Deus que nos conceda a graça de quebrarmos em nós a falta de fé e a dureza de coração. Nós te pedimos, Senhor, nesta Eucaristia, dai-nos a fé, quebranta o nosso coração, dai-nos um coração de carne, coloca no lugar do nosso coração de pedra, Senhor, um coração de carne, para que possamos anunciar a boa nova. E este anúncio
passa pela doação da nossa vida, passa da entrega para os outros, passa de imprimir em nós aquilo que o Evangelho nos orienta. Sabemos da nossa lentidão, sabemos da nossa fraqueza, por isso te pedimos, ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos, ó Pai, para que não fiquemos no meio do caminho. Dai-nos a fé, quebra o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.